jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer, em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. Som. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor. Domingo, dia que nós separamos para estarmos juntos na casa do Senhor, mas como todos sabemos, ainda com o coronavírus, nós não estamos nos reunindo na igreja, mas estamos fazendo, você aí na sua casa, nós aqui no templo, estamos estudando, estamos aprendendo a palavra do Senhor. E daqui a pouco nós começaremos a nossa escola bíblica dominical, um pouco diferente, né? Porque você vai estar na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala, e eu aqui no templo, mais o Mateus. Mas nós vamos estar orando, nós vamos estar estudando a nossa revista da escola dominical. Você que é membro da Igreja Presbiteriana em Santa Maria de Campos, você que é aluno da escola dominical aqui, nós estamos estudando a revista Expressão, é tudo sobre Jesus. Quando começou, a quarentena, nós tivemos que parar. Então nós paramos na lição 10 e hoje nós iremos fazer um apanhado geral. Vamos pegar as primeiras lições e terminaremos a lição 11, 12 e 13. Então vá pegar, se você ainda não pegou, a sua revista da escola dominical. Nós vamos estar estudando, vamos estar terminando a nossa lição passada, falando sobre Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. E no próximo domingo, creio que você recebeu na sua casa, você que é aluno da escola dominical, você que é membro da Igreja Presbiteriana em Santa Maria de Campos, creio que você recebeu nesse final de semana os nossos diáconos. Quero agradecer a nossa junta diaconal, os nossos diáconos estiveram aí, não só fazendo o trabalho de assistência social, levando cestas básicas. Essa semana tivemos socorrendo aí 3 famílias necessitadas. Os nossos diáconos também levaram, nos lares, nas casas, a nossa nova revista. E a nossa nova revista nós começaremos a estudar então no próximo domingo.
Nós fizemos, a questão, conversei com a junta diaconal, de ser entregue até ontem. Para quê? Para no meio da semana você já estar com a sua revista nova e você estar estudando a próxima lição, o cristianismo ameaçado. A nossa revista, que começaremos domingo que vem, ela vai falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, lições das 7 igrejas do Apocalipse, igrejas em apuros. Então você terá, você já tem em suas mãos a revista. Se porventura você é aluno da escola dominical da Igreja Presbiteriana em Santa Maria de Campos, você que é membro, se você não recebeu a revista, manda uma mensagem, nos liga ou liga para um dos diáconos, que nós faremos chegar até as suas mãos. Nesse final de semana, desde quinta-feira, as nossas secretárias da Escola Bíblica Dominical estiveram aqui separando as revistas, colocando nome por nome em cada revista de cada aluno, e os diáconos então estiveram entregando. Mas nós somos humanos e o ser humano ele está sujeito à falha. Talvez nós possamos ter esquecido de você. Se por acaso você não recebeu a lição, a revista da escola dominical, você que é aluno, você que é membro da Igreja Presbiteriana em Santa Maria de Campos, nos ligue, manda uma mensagem, procura um dos diáconos, que eles nós estaremos levando até a sua casa. Da mesma forma, aproveitando, quero pedir, você que é membro da igreja, você que tem um compromisso, não com a igreja, você que tem um compromisso com o Senhor, de você estar separando o seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos logo mais à noite estarmos orando, estarmos consagrando ao Senhor. Alguns irmãos têm enviado, os diáconos têm ido até a casa, têm pego, e nós estamos aqui orando, agradecendo a Deus pelo sustento, agradecendo a Deus pelo nosso trabalho, agradecendo a Deus pelas nossas finanças, e estamos consagrando nossas vidas, nossos dízimos e ofertas. Nós daqui a pouco estaremos começando a nossa escola bíblica dominical. Se prepara aí, pega a sua lição, pega a Bíblia. Domingo, dia de estarmos estudando a palavra do Senhor. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?
Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas. Amados, nós vamos estar dando início então à nossa escola bíblica dominical. Como eu falei ainda há pouco, nós vamos estar terminando de estudar a lição Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Antes dessa paralisação geral, antes dessa quarentena, nós estudamos até a lição 10 e faltou para nós estarmos estudando, então faltaram a lição de 11 a 13. E nós vamos estar fazendo um apanhado geral hoje para terminarmos, e semana que vem começaremos a nossa nova lição, a nossa nova revista, quando nós estaremos estudando a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, mesmo que você já tenha orado em casa, mesmo que você já tenha falado com Deus, nós vamos estar orando novamente. Talvez você já levantou, fez o seu café, tomou café, já está fazendo as suas atividades, já tratou do seu passarinho, do seu cãozinho e ainda não orou. Vamos parar com tudo, vamos estar nesse momento parando, vamos estar separando esses 40, 50 minutos que passaremos juntos aqui, para estarmos meditando, estudando a palavra do Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus, agradeça a Deus por mais um dia, agradeça ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pela noite que Ele nos concedeu. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, porque as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu grande amor, a Tua graça nos alcançou, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, de estarmos estudando a Tua palavra. Pai, nessa hora nós queremos colocar nas Suas mãos o nosso viver, a vida de cada irmão, de cada amigo que está nos ouvindo nesse momento, onde a Tua palavra está chegando. Pai, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a salvação do Teu Espírito Santo esteja alcançando a cada um de nós. Deus, nós precisamos de Ti. Pai, nós confiamos no Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, na Tua casa, no Teu templo, junto com os nossos irmãos que estão nos seus lares, com as suas famílias, para lhe dizer, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. Nós carecemos, ó Pai, da Tua boa mão sobre nós. Nós carecemos das Tuas misericórdias. Nós carecemos do Teu perdão. Nós carecemos, ó Deus, do Teu agir em nossas vidas, porque erramos, falhamos, pecamos em pensamento, em atitude, em ações, ó Pai, em omissões. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja nos convertendo, nos convencendo a cada manhã, ó Pai, dos nossos erros, das nossas falhas. E nós suplicamos, ó Pai, agora que estaremos estudando a Tua palavra. Deus, dai-nos graça, dai-nos sabedoria, que Teu Espírito Santo possa nos dar o entendimento, ó Deus, da Tua palavra, que possamos compreender, entender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, ó Deus, amém. Quero lhe convidar, você está abrindo a sua Bíblia, palavra do Senhor, no livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. É o texto básico da nossa lição de número 11. E ainda nós iremos ler Zacarias capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Nós estaremos terminando, conforme nós falamos, estaremos terminando o estudo da nossa revista Expressão é Tudo sobre Jesus. Nós estamos vendo que no Antigo Testamento, desde Gênesis, nós estamos estudando vários textos, várias passagens bíblicas
em que apontavam, ou melhor, que apontam, para o sacrifício de Cristo. Nós começamos, só para a gente relembrar, você que é aluno da escola dominical, você que é membro da igreja presbiteriana em Santa Maria de Campos, nós começamos a estudar quando o autor da nossa lição, mostrando no Antigo Testamento que é tudo sobre Jesus, ou seja, os personagens bíblicos do Antigo Testamento apontavam para Cristo, apontavam para aquilo que Cristo faria, desde de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso. Quando Deus falou com a mulher, quando Deus ali, Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, Deus então falou com eles: olha, por vocês terem desobedecido, por vocês não terem cumprido o pacto, eis que eu vou estar amaldiçoando. E ele fala sobre a terra, fala sobre até o parto, o nascimento, a mulher gerando filho. E Deus então vira para a mulher e fala com ela: olha, do seu descendente, do descendente da mulher, se referindo a Jesus Cristo, virá aquele que será ferido no calcanhar pela serpente, por Satanás, mas que pisará a cabeça do diabo. Ali nós temos a primeira então vislumbre, o primeiro Deus mostrando, a primeira vez que Deus demonstra aquilo que Cristo viria fazer em nosso lugar. E aí nós vimos então com Abraão sendo testado por Deus, Deus lhe pedindo o seu filho, Abraão ali para oferecer a Isaque. Deus falou assim: olha, eis o cordeiro ali, olha, não faça isso contra o seu filho. Nós vimos então o Senhor proverá um cordeiro, Cristo, o cordeiro pascual. Nós vimos na Páscoa, o sacrifício da Páscoa, ali apontando para aquilo que Cristo faria em nosso lugar. E vimos várias outras passagens bíblicas. E hoje então nós estamos em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. É a lição de número 11, que rapidamente faremos uma exposição dela, que diz, se você abriu a sua Bíblia, acompanhe conosco Zacarias, um dos profetas menores do Antigo Testamento, quando Zacarias está falando a respeito de Josué, mas que estava apontando também para Jesus Cristo, que é chamado pelos teólogos, tipificando a pessoa de Cristo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Aqui Zacarias tendo uma visão, Zacarias tendo uma revelação a respeito do sumo sacerdote Josué. Josué já havia passado, Josué já havia vivido. Nós aprendemos na escola bíblica dominical, quando Deus chamou a Josué, falando com ele: Josué, o meu servo Moisés é morto, dispõe-te e leva esse povo até a terra prometida. E ali nós encontramos as promessas de Deus na vida de Josué, a promessa de que eu serei contigo, não temas porque eu sou contigo. E aquilo que Josué veio a fazer como sumo sacerdote estava ali tipificando aquilo que Cristo faria em nosso lugar. Portanto ele fala: Deus me mostrou, Zacarias capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor com A maiúsculo simbolizando a Cristo, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreendes, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito o que passe de dia a tua iniquidade, e te vestires de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios,
e o anjo do Senhor, Jesus Cristo, estava ali. Para nós entendermos, hoje, a nossa lição de número 11 fala sobre Jesus Cristo, o nosso justificador. Jesus Cristo, o nosso justificador. O que é, né, o papel do justificador? O que é a justificação? Justificação é o ato, diríamos que é o ato jurídico da parte de Deus. É um ato jurídico, Deus como juiz, como supremo, como soberano. É um ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara como justo homens injustos, por causa da misericórdia de Cristo, por causa do mérito de Cristo. Vou repetir: a justificação, então, é o ato jurídico da parte de Deus diante de homens impuros, que Ele vai declarar como justo, não porque nós fizemos algo de bom, não porque você merece, não porque eu fiz algo para merecer, não porque eu sou um bom pai, não porque eu sou um bom homem, não porque você é uma boa esposa, não porque você é um bom marido. Não é mérito nosso, até porque a palavra do Senhor fala que o que nós merecíamos era a morte eterna, o que nós merecíamos é a condenação. Por isso que a salvação, ela não é meritória, não é através dos nossos méritos, não é através daquilo que nós fazemos para merecer, mas é através da justificação, em que um juiz soberano, que é Deus, declara como justo homens impuros como eu e você, por causa dos méritos de Jesus Cristo. E Zacarias então está aqui tendo essa visão. Zacarias está vendo aqui, tendo essa visão, se você prestou atenção, de que ele se aparece diante de Deus, estava ali diante do Senhor Jesus Cristo, estava diante do Senhor, né, Satanás. A Bíblia fala que o diabo, ele é o nosso acusador. O acusador, aquele que está acusando, está diante de Deus ali para acusar. Tenta, já que nós usamos essa palavra, essa linguagem aqui jurídica, né, de justificação, o ato jurídico da parte de Deus, tenta imaginar diante, né, de um juiz. Tenta imaginar ali, né, uma pessoa para ser julgada, né? A gente, não sei se você já participou, se já viu, já vi em filmes, já participei também, né? Ali nós temos num tribunal, imagina um tribunal. O tribunal tem ali a figura do juiz. O juiz é aquele que vai dar a sentença final. O juiz é aquele que vai bater o martelo para dar a sentença. E nesse tribunal é o que estava acontecendo, estava ali Satanás como acusador. Satanás como ali acusando, portanto o texto fala que estava diante do anjo do Senhor, versículo 1, e Satanás estava à direita dele para se lhe opor. Estava ali em oposição, estava ali fazendo justamente o papel dele de acusador. Só que a Bíblia fala que nesse tribunal, em que tem o juiz, tem a figura do acusador, mas à direita de Deus tem o nosso advogado. João, quando escreve a sua primeira carta, ele vai dizer de que nós temos um advogado. João capítulo 2, primeira carta de João, versículo 1, fala que nós temos um advogado junto ao Pai, intercedendo por nós. Olha que coisa maravilhosa para mim e para você. A nossa natureza, sim, é uma natureza falha, é uma natureza pecaminosa, é uma natureza que tende para aquilo que não é bom, para aquilo que não presta, infelizmente. A Bíblia fala que nós nascemos em pecado, que nós, ao nascermos, nós já temos, né, a natureza caída.
Não é que, conforme alguns teólogos dizem, de que o ser humano, o homem, ele nasce perfeito. Tem muitas pessoas que pensam assim. O homem, o ser humano, a criança, o bebê, quando nasce, é puro, não tem maldade, não tem pecado, nasce perfeito. Mas a Bíblia fala que não. O próprio salmista Davi vai falar assim: olha, eu fui gerado em pecado minha mãe me concebeu, em pecado eu nasci. Ou seja, desde o ventre, quando nós estamos sendo formados, a nossa natureza é uma natureza que tende para aquilo que não é bom. Portanto, você que é mãe, você que tem criança pequena, ou criança de colo, ou que já tem filhos, adultos, você alguma vez ensinou o seu filho a fazer pirraça? Você ensinou o seu filho, às vezes ele estava sugando o seu leite, aí ficou nervosinho porque estava saindo pouco e deu uma mordida de raiva? Ninguém ensina isso ao filho. Ou seja, já é a natureza dele caída, já é a nossa natureza pecaminosa que nos leva a isso, a fazer pirraça, a fazer malcriação. Com certeza, a sociedade na qual nós vivemos, ela vai levar, a essa natureza pecaminosa nossa a ficar mais aguçada, a ficar mais ativa, a despertar aquele mal que há em nós. Mas nós já nascemos, ninguém ensina um filho, de 1, 2 aninhos ser egoísta. Quem nunca passou aqui uma situação em que em casa com um filho pequeno, de 1, 2 anos, com um brinquedo ali nas mãos, ou um brinquedo jogado no canto, aquele brinquedo estava lá parado, aí chega o primo, chega o coleguinha para visitar, para brincar, aí quando o primo, o coleguinha vê aquele brinquedo, aquela bola, aquela boneca que está parada lá no canto, que não usa muito tempo e vai pegar. Quem nunca passou por essa situação? Aí o filho olha, vai correndo e, não, essa aqui não, essa aqui é a minha bola favorita, não empresto não, essa aqui é a minha boneca. A boneca estava lá jogada, largada, ou o carrinho, ou a bola. Eu estou falando isso por quê? Para demonstrar de que nós já nascemos com a nossa natureza tendenciosa para o mal, a nossa natureza corrompida. E Satanás, então, que a lição de número 11 vai nos mostrar, em Zacarias capítulo 3, que Satanás está ali como um acusador, como o versículo 2, opositor a nós, se opondo. Olha lá, estava na igreja, mas faz isso. E qual é o papel de Cristo então? De nos justificar, de tornar justo homens injustos, impuros como eu e você, que nascemos com esse pecado original. Mas para Jesus Cristo fazer isso, Ele precisou então, aí nós vamos pular para a lição de número 12, Ele precisou de ter a figura de sacerdote e rei. Nós nascemos então com a nossa natureza corrompida, caída. O que nos aguardava, o que nós merecíamos, era a morte eterna, longe de Deus. Mas Jesus Cristo então, Ele veio para nos justificar. Se você está com a sua revista aberta, está com a sua revista em mãos, nossa revista passada que estamos encerrando hoje, então a lição 11, Satanás como acusador, Jesus Cristo como justificador. Justificação, tornando a lembrar, é um ato jurídico de Deus, apesar de nós não merecermos, mas apesar de nós sermos injustos, de tornar justo, mas não porque eu mereço, não porque você merece, mas porque Cristo fez, porque Cristo pagou um preço em nosso lugar. E na lição então de número 12, abra a sua lição, passa para a lição de número 12, vai nos mostrar Jesus Cristo então como nosso sumo sacerdote, não apenas como sacerdote e rei. O próprio texto de Zacarias capítulo 6, se você está com a sua Bíblia aberta, passa aí uma página,
Zacarias capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Continuando a leitura, então, em Zacarias capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Zacarias está aqui recebendo uma revelação e está escrevendo aquilo que veio até ele. Zacarias capítulo 6, versículo 9 em diante. Recebe do que foram levados cativos, a saber, de Eldai, Tobias, Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, olha só, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Lembrando que nós estamos desde a lição de número 11, capítulo 3, Josué sendo apontado como tipificado como Cristo, como aquele que estaria justificando a nós, não justificando os nossos erros, não justificando o nosso pecado, mas por aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. E agora Zacarias está tendo a visão, e Deus falou assim: olha, escreve e relata. Josué fala com ele para pegar todo o ouro e toda a prata, sumo sacerdote, e diz-lhe, versículo 12: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Se você prestar atenção aí na sua Bíblia, o renovo está com R maiúsculo, está aqui tipificando, está aqui apontando a Cristo. Não está falando que Josué é o renovo. Ele está tendo aqui uma visão do que viria a acontecer, baseado na vida de Josué, o sumo sacerdote e rei. Eis aqui então, o seu nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Apontando aqui para o futuro. Ele brotará, ou seja, ele virá ainda. Zacarias está recebendo aquilo que Cristo viria fazer, aquele que viria ainda a vir como renovo, que edificará o templo do Senhor. E quem que é o templo do Senhor? Certa vez, Jesus com seus discípulos, preparando os seus discípulos para a sua partida, preparando os seus discípulos para a sua morte, para a sua ida, sua crucificação, e os discípulos ali preocupados: mas mestre, nós deixamos tudo, abandonamos nossa casa, abandonamos o nosso barco de pesca, abandonamos a nossa cidade, abandonamos a nossa família para seguir ao Senhor, e já se fazem 3 anos que nós estamos juntos, deixamos tudo, e o Senhor agora está falando que é necessário que o Senhor vá. Está lá em João, Evangelho de João, a partir do capítulo 13, depois você lê, depois você confere, capítulo 13, 14, 15, 16 de João. E Jesus então preparando os discípulos, e Jesus fala com eles, capítulo 14 de João, versículo 1: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar lugar. Jesus está ali preparando os corações dos discípulos, falando com os discípulos: olha, é necessário eu ir, eu estou indo para junto do Pai para preparar a morada de vocês. Tomé ali, curioso, preocupado, duvidoso também, ele fala com Jesus: mas mestre, espere um pouco, nós não sabemos onde fica essa morada, nós não sabemos onde é que o Senhor está indo preparar essa mansão celestial, essas casas celestiais. Como nós vamos fazer para chegarmos até o céu, até a sua casa, até essas moradas? Aí Jesus responde, João capítulo 14, versículo 6: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai senão por mim.
Jesus Cristo está ali preparando os seus discípulos, está mostrando, e eles estavam certos, preocupados. Afinal de contas, como eu falei, eles tinham abandonado tudo. Tinham deixado trabalho, tinham deixado profissão, tinham deixado família, tinham deixado casa, sonhos, projetos de vida para seguir a Jesus. E Jesus agora está falando que vai. E Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que mesmo assim, os discípulos ali preocupados: mas mestre, mas o que há de ser de nós? Nós vamos ficar órfãos? Ou seja, nós vamos ficar aqui sozinhos? Nós vamos ficar sem ninguém? Aí Jesus Cristo fala para os seus discípulos, João 14, João 15, 16, do 13 ao 16, ele preparando-se: olha, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E quando ele vier, ele habitará em vós. Olha só que coisa maravilhosa. Quem é o templo do Senhor? Somos nós. Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Zacarias aqui está falando assim: olha, e ele edificará o templo do Senhor, a morada do Espírito Santo. O templo do Senhor somos nós. E quando ele vier, Jesus Cristo que falou, ele habitará, ele estará no meio de vós e habitará em vós. E é o Espírito Santo, conforme a palavra do Senhor, o próprio Jesus fala, que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, de toda a justiça do Senhor. Não há outro meio. Você que está me escutando em casa, não há outro meio para nós irmos até Deus a não ser Jesus Cristo. Não são as suas boas obras, não são as suas caridades, não são as suas boas ações. Não é porque você é uma pessoa boa, não é porque de vez em quando a gente escuta: fulano ele merece ir para o céu, é um homem bom, não bebe, não fuma, não erra, não adultera, não deseja mal para ninguém. Não é mérito nosso, é através do sacrifício de Cristo que vai nos levar então a termos essas boas atitudes. E Zacarias então ele vai nos mostrar de que Jesus Cristo é esse sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? No Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o sacerdote era aquele que entrava no santuário, num local que tinha separado, que chamava o Santo dos Santos lugar, para estar intercedendo pelo povo. O sumo sacerdote era aquele que, de tempo em tempo, o povo ia até o sacerdote, até o tabernáculo, para levar os seus sacrifícios, para levar as suas ofertas. E o sacerdote era aquele que apresentava diante do Senhor as ofertas do povo. É aquele que era, diríamos, o intermediador entre Deus e o homem, era o sacerdote. Mas louvamos a Deus porque com a vinda de Jesus, olha só, Zacarias, antes mesmo de Jesus vir, ele já estava apontando, ele já estava mostrando quem era Jesus. O renovo, conforme o versículo novo: eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará, tipificando, apontando para quem seria Jesus. Ele brotará, ele virá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios. Jesus Cristo então, para nos justificar, aquilo que nós aprendemos ainda há pouco na lição de número 11, aquele que foi o nosso justificador, mas para nos justificar, ele precisava ser sacerdote e rei.
a sua majestade, a sua glória, o seu poder. Por isso que nós precisamos, por isso que nós carecemos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu quero ler com você ainda, abra sua Bíblia agora no Novo Testamento, Evangelho de João, Novo Testamento, passa aí algumas páginas, Evangelho de João, capítulo 1, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, vamos lá, você está na escola bíblica dominical. Nossa escola bíblica é para nós estarmos aprendendo, não aquilo que o pastor quer falar, não aquilo que o professor, quer ensinar, mas aquilo que a Bíblia nos ensina. Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero lhe convidar também, para você que está acompanhando pela revista da Escola Dominical, a nossa última lição da revista Expressão, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Nós estamos indo então para a última lição, a lição de número 13. Eu peço desculpa por a gente estar fazendo esse apanhado geral, porque nós ficamos esses dias aí sem estudarmos a palavra do Senhor, sem estarmos estudando a escola dominical. Alguns irmãos, quero até aqui abrir um parênteses, porque alguns irmãos comentaram comigo: pastor, nós não temos tido a escola bíblica dominical, mas eu tenho lido a lição, eu tenho acompanhado a nossa lição dominical. E a lição de número 13 então é a última lição, o pastor rejeitado. João, o próprio Zacarias, no capítulo 11, ele vai mostrar que Jesus Cristo, ele apontando aquele que seria o renovo, aquele que brotaria, aquele que viria. Mas quando chega no capítulo 11 de Zacarias, ele vai dizer que esse pastor seria rejeitado. E João então, ele escreve, abriu aí, João capítulo 1, versículo 1, ele está aqui se referindo ao verbo, a palavra da vida. Ele está se referindo a Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você reparar, se você notar aí na sua Bíblia, essa palavra verbo, ela está iniciando com um V maiúsculo. Por quê? Está se referindo a Jesus Cristo. Verbo, a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Vou ler de novo, presta atenção no versículo 10, lição de número 13, o pastor rejeitado. João começa aqui o seu evangelho falando quem era Jesus. João começa aqui o seu evangelho falando que desde o princípio, esse princípio aqui se referindo lá em Gênesis, se lembra? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João vai estar dizendo aqui que no princípio, ou seja, desde lá da criação de Gênesis capítulo 1, o verbo, que era Jesus Cristo, estava com Deus e era Deus.
Nada do que foi feito se fez sem o intermédio dele. Só que João vai dizer no versículo 10: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Olha só, mas o mundo não o conheceu. Veio, versículo 11, para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Zacarias capítulo 11 está ali apontando para o pastor que seria rejeitado, e João agora está relatando a respeito do pastor que foi rejeitado. Zacarias então ele vem antes de Cristo e já está tipificando, já está mostrando que Cristo seria rejeitado, e João está ali no presente agora, relatando, falando assim: olha, no princípio o verbo, ele era Deus. No princípio o verbo é Deus. No princípio o verbo já existia. Ele veio, a palavra do Senhor vai falar que Deus, com seu grande amor, apesar de você, apesar de nós sermos pecadores, a Bíblia fala que Deus ele nos amou com amor tão grande, ou seja, com amor que não tem como explicar, que não tem como expressar. Ele nos amou com amor tão grande que enviou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que João vai dizer de que apesar desse grande amor de Deus para conosco, apesar de Deus ter enviado o seu Filho para o seu povo, ele vai dizer só, olha, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o receberam. O que isso quer dizer, pastor Gilberto? Jesus Cristo ele veio. Aí nós vamos voltar na nossa, uma das primeiras lições, a lição de número 2, se não me falha a memória da nossa revista, quando Deus ali, ele prova Abraão. Se lembra de Abraão? Abraão, ele vivia na sua terra, em Ur. Era um homem ali que era criador de gado, era um homem que tinha suas propriedades, era um homem casado com Sara, não tinha filhos ainda. E Deus faz uma promessa a Abraão, Deus faz uma proposta a Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da onde você está e vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus, ao chamar Abraão, a falar com Abraão para sair, Deus estava querendo começar. Deus começou: Abraão, eu vou começar através de você uma nova nação, e eu quero me revelar através dessa nação. Por isso que nós temos os 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Os 3 patriarcas. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou 12 filhos, e esses 12 filhos se tornaram 12 príncipes, 12 tribos. Israel era formado por 12 tribos, os 12 descendentes de Jacó, Isaque e Abraão. Por isso que eles são os patriarcas. E nessas 12 tribos então se juntaram e formaram a nação de Israel, o povo escolhido, o povo separado por Deus. E João agora, no capítulo 1, versículo 1, está falando assim: olha, o pastor, das ovelhas, Jesus Cristo como bom pastor, que nós estudamos também na nossa lição no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse pastor, esse bom pastor do Salmo 23, ele veio para o que era a seu povo, mas os seus não o receberam. O pastor rejeitado.
E eu quero ler aqui, nós já estamos chegando ao final da nossa escola bíblica dominical, do nosso estudo dessa manhã. Eu só quero ler aqui rapidamente na lição de número 13, quando fala do pastor rejeitado, na introdução. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe conosco, lição de número 13, na minha revista aqui, a página 60, diz assim: nas duas lições anteriores, é que nós estudamos, a 11 e a 12, o nosso foco esteve na ação de Jesus ao justificar os pecadores. Vimos como ele faz isso ao nos perdoar de todas as nossas transgressões e nos revestir com a sua justiça perfeita. Vimos o motivo dele ser capaz de agir assim. Como rei, ele é aquele que possui todo o poder. Como sacerdote, ele é totalmente compassivo. Jesus é a revelação de Deus como aquele que é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amados, para nós estarmos encerrando, Jesus Cristo então, como justo e justificador, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Conhecemos um pouco a história, eu creio que você conhece, mesmo que você não seja um cristão, mesmo que você não seja membro de uma igreja, mesmo que você não leia a Bíblia, mas você sabe, a gente vê em histórias de filmes, né, Jesus Cristo ali, ele pagando um preço por algo que ele não cometeu. Jesus Cristo ele se entregando. E a Bíblia fala que quando Jesus estava para ser ali julgado, ele foi colocado diante do povo uma opção. Olha, nós temos aqui Jesus e nós temos aqui Barrabás. Aí Pilatos pergunta para o povo: quem vocês querem que eu solte? A Jesus ou a Barrabás, esse criminoso? E a Bíblia fala que Barrabás era um criminoso temido e conhecido. Eu imagino as coisas bárbaras que ele havia feito. E o povo ali então grita: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Pilatos fica ali atônito: olha, mas o povo quer que eu solte então? O que Pilatos fez? Ele lavou as suas mãos, pediu uma bacia com água, ele lava as mãos e fala o seguinte: olha, isso aí não é problema meu não, hein? Quem está pedindo isso aí são vocês. E o povo gritava cada vez mais: Barrabás, Barrabás. Da mesma forma, queridos, quando nós não aceitamos a Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar, quando nós pecamos, quando nós conscientemente deixamos de fazer aquilo que nós sabemos o que devemos fazer, nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo, estamos crucificando a Cristo novamente, estamos rejeitando o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. E eu quero encerrar nessa manhã perguntando a você que está nos ouvindo, a você que está estudando a palavra de Deus conosco nessa manhã: quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Será que realmente Cristo tem sido o Senhor da nossa vida? Será que realmente Jesus Cristo tem sido aquele que é o bom pastor da sua vida? Ou será que nós estamos fazendo aqui, conforme João relata, estamos rejeitando, estamos deixando? Não tem como ir até Deus a não ser Jesus Cristo. Não é através do pastor Gilberto, não é através da religião, não é através da denominação, não é através da igreja que nós vamos até Jesus Cristo. A igreja sim nos ajuda, a igreja nos aponta, a igreja nos mostra o caminho que é Jesus Cristo, mas quem salva é Jesus Cristo, quem salva é o Senhor. Por isso eu lhe pergunto, a João vai dizer no versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem de Deus, nem da vontade do homem, mas de Deus. É preciso
é preciso passar através de Jesus Cristo. Quero lhe dizer nessa manhã que não é por você ser uma boa pessoa, não é porque nós somos bons, não é porque nós fizemos algo de bom para merecermos a salvação. A salvação nós só temos através de Jesus Cristo, aquele que veio para pagar um preço no meu lugar, no seu lugar. Por isso eu lhe convido, se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregue o seu coração a Ele, entregue a sua vida a Ele. Não tem como. Não é a religião quem salva, não é a igreja presbiteriana. Quem salva é Jesus Cristo. E que nessa manhã você que está nos ouvindo, você que está acompanhando conosco o nosso estudo da palavra do Senhor, você que de repente conhece a palavra do Senhor, mas está distante, está desviado por algum motivo, talvez por motivos banais. Ah, pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo lá na igreja, por isso que eu saí da igreja. Não olhe para os homens, olhe para Deus. Se nós olharmos para os homens, com certeza nós não ficaremos aqui. Sabe por quê? Porque aqui estão pessoas impuras, mas que estão sendo justificadas, não pelas nossas boas obras, mas estamos sendo justificados pelo sacrifício de Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar? Senhor, mais uma vez lhe agradecemos pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigado a Deus, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para pagar um preço naquela cruz do Calvário em nosso lugar. Ó Deus, suplicamos ao teu Espírito Santo que venha estar aplicando essa palavra aos nossos corações nessa manhã, ó Pai. Nós precisamos, nós carecemos do Senhor, nós necessitamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, eu quero colocar mais uma vez cada lar, cada família que estão participando dessa escola dominical. Visita-nos, ó Deus, com graça, com misericórdia, com teu perdão. Dá-nos um dia abençoado pelo Senhor, dá-nos um dia de vitória, dá-nos um dia, ó Deus, na tua presença, que tudo que viermos a fazer, que a tua boa mão esteja conosco, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, ó Deus, amém. Queridos, nós estamos assim então encerrando a nossa lição, é tudo sobre Jesus, que foi a lição que nós começamos no início do ano, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento, aquele que veio, aquele que pagou um preço em nosso lugar. E estaremos então no próximo domingo aqui, às 9 horas da manhã, se assim Deus nos permitir, para estarmos começando a estudar a nova lição, Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Quero só estar lembrando ainda de que cada lição, nós temos em cada lição, né, você que tem o hábito aí de ler, nós temos as leituras diárias. Vem aí para ler e meditar durante a semana. Vem aí um texto bíblico, né, para segunda, terça, quarta, quinta, né, até domingo. Vem um texto bíblico para nós estarmos lendo, que se chama, né, a leitura diária, para a nossa edificação. Então peço a você que está com a sua revista, já comece a estudar, né, a lição de número 1. Cada dia da semana tem aqui um texto para você ler, para você ser edificado. Estaremos estudando sobre as 7 igrejas então do Apocalipse, as igrejas que estiveram em apuros, e tiraremos lições para a nossa vida. E logo mais à noite, se Deus nos permitir, às 19h30 estaremos aqui novamente para estarmos louvando ao Senhor, para estarmos aprendendo a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para a nossa vida. O nosso tema de hoje à noite, nós vamos estar estudando, aprendendo, carta de Paulo aos Filipenses. Se você quiser marcar aí, se você quiser já ler, Filipenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo 7, a verdadeira felicidade. Nós vamos estar, né, meditando, aprendendo sobre a verdadeira felicidade. Nós vamos ver na palavra do Senhor que a verdadeira felicidade, muitos estão aí procurando em lugar errado.
A verdadeira felicidade nós só temos em Jesus Cristo. Logo mais então, chame aí o seu vizinho, o seu amigo, manda uma mensagem. Logo mais às 19h30 no nosso Facebook, na página da nossa igreja, Igreja Presbiteriana em Santa Maria de Campos. Um forte abraço, um ótimo dia, Deus abençoe ricamente, um beijo no coração.